Como ele disse, meu nome é Vitor, eu sou médico geneticista, que é uma especialidade médica relativamente, como cardiologia como endocrinologia tá certo? Mas é uma especialidade pequena, assim, né? Tem poucas pessoas no Brasil que fazem ela e trabalha especificamente com doenças genéticas ou doenças congênitas, né, que aparecem ao nascimento e que uma boa parte delas são genéticas, ou doenças que aparecem mais tarde durante a vida que podem ser genéticas também. Então, essa é a minha formação profissional como médico. Mas eu optei também por fazer uma carreira dentro da universidade e fui trabalhar também com isso, mas com pesquisa. E já trabalhei com um monte de coisa, mas há alguns anos eu venho trabalhando com um grupo de doenças bastante específico que todo mundo conhece, acho que é câncer. Só que dentro do câncer com uma situação específica, que é uma predisposição hereditária a câncer, que é disso que a gente vai conversar um pouco hoje, tá? Então, não é um câncer comum, são pessoas que têm uma chance maior de ter câncer do que outras pessoas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? A gente vai conversando conforme assim, as dúvidas forem aparecendo, tá bom? Então, não estou muito preocupado em seguir os slides de uma forma assim, certinha, porque se precisar pular para explicar alguma coisa para vocês, eu vou pular, tá bom? Tudo bem? Então, tá bom. Então, a ideia um pouco que eu estava tendo... Peraí, ó, legal isso aqui, ó. Quer ver? Ó? Só que eu não quero isso, não. Quero isso. Tá? É falar de uma coisa. Putz, câncer é importante? Vocês acham que é uma doença importante? Vocês acham que é uma doença importante para os governos pensarem que tem que trabalhar em cima de buscar recurso para tratar, curar? Acho. Tá? Eu também acho. E não só acho, como o mundo inteiro acha. Tá bom? Existe a maior parte dos cânceres que acontecem na população são cânceres que normalmente, vocês devem entender, que começam numa vida adulta, concorda? O câncer em pessoas da idade de vocês é raro, não é comum. Né? Pode acontecer, mas não é comum. Agora, câncer de mama, todo mundo conhece aí alguém que teve, né, uma tia... Não é? Ou um tio que teve câncer de próstata, sempre com uma idade mais avançada. Avançada eu sei que para vocês é acima dos 20 anos, então está todo mundo com idade avançada. Tá? Então a minha é muito avançada, que estou com 54, mas próstata pode aparecer depois dos 60 anos, câncer de intestino também depois dos 60 anos. Só que existem alguns casos, essa é a maior parte dos casos, algum desses casos, uma fração muito pequena, tem uma predisposição hereditária a câncer. Então as coisas que o governo faz, ou que o sistema de saúde faz para cuidar de câncer não serve para elas. Por exemplo, ninguém aqui vai fazer um exame que chama mamografia, assim, nenhuma das meninas vai fazer, se não tiver uma história bem específica de câncer na família, esse exame antes dos 40 anos de idade. Tem síndromes de predisposição a câncer que dão câncer de mama com 35. Como é que você vai fazer? Né? Se o governo fala assim, né, se o Ministério da Saúde fala, toda mulher tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos, e aquela mulher que tem uma predisposição hereditária que pode aparecer com 30 anos. A questão é essa, isso existe, ok. Agora, por que isso é um problema? Será que o sistema de saúde precisa olhar para isso de uma forma diferente? Porque né, é pouca gente que tem isso, não é a maior parte das pessoas, é disso que a gente vai conversar. Tá? Então, um pouquinho dessa brincadeira de falar que a gente está procurando dentro de todo o universo de casos de câncer, o que eu trabalho é com uma parte deles que tem uma predisposição hereditária ao câncer. Então, tem mais chance do que outras pessoas terem. Tá? Então, uma ferramenta importante para tratar com isso, desse problema, é um negócio que chama aconselhamento genético. Vocês já ouviram falar disso alguma vez? Não? Essas palavras, aconselhamento genético? Alguém já ouviu? Não? O que é o aconselhamento genético? Ele tem uma definição, né? Que é um processo de comunicação que trata de problemas humanos relacionados com a ocorrência ou risco de ocorrência de uma afecção genética, envolvendo auxiliar a família quanto à compreensão do fato médico, apreciação da hereditariedade do risco de recorrência, entender as opções frente ao risco, escolher a conduta mais apropriada e ajustar os membros à informação. Vamos tentar discriminar um pouco o que é, cada parte dessa. Lembrar que
O aconselhamento genético não é um procedimento médico. Tá? É um processo de comunicação, uma conversa entre pessoas em que um profissional ou uma profissional que entende sobre aquela doença e sobre por que ela está acontecendo, tá certo? Vai conversar com uma pessoa ou com várias pessoas de uma mesma família sobre algumas coisas que ela está sujeita. Ou é porque ela tem um problema genético ou porque ela pode ter um problema genético. E aí você vai discutir sobre a chance, o que ela entende sobre o problema. Vamos pensar em câncer. Então, discutir câncer com ela. E entender qual que é a chance de acontecer de novo. Quer dizer, se tem determinantes para aquela pessoa que podem causar problema novamente, para ela ou para a sua família. Tá? Entender o que ela pode fazer frente a esse risco que ela tem. Ajudar ela a escolher o que ela tem que fazer. E ajustar todos os membros da família à informação. Vocês conhecem a Angelina Jolie, não? A Malévola? Conhece? Vocês sabem da história dela? Todo mundo fala disso, né? Que ela teve câncer? Não teve. Quem teve câncer foi a mãe dela. Teve um câncer, que agora não lembro se foi de mama ou de ovário. Acho que foi de ovário. E que pessoas que têm câncer de ovário podem ser de causa herdada. Então, o que ela fez? Ela fez um exame genético que é possível determinar se é desse tipo ou não. E confirmou, descobriram qual era a causa. E o que a Angelina Jolie fez foi fazer o teste. Ela não tinha câncer. Ela fez o teste antes de ter câncer. E aí, ela, depois que viu que deu positivo, alguém conversou com ela, que é esse processo de aconselhamento genético, e ela entendeu que ela tinha um risco de até 60%, 70% durante a vida dela de ter câncer de mama. Tá? E o que ela fez? Alguém sabe? Oi? Ela retirou os seios. Primeiro ela retirou o ovário, porque também pode dar câncer de ovário, e retirar o câncer de ovário por causa dos hormônios diminui a chance de ter câncer de mama, e programou para tirar os seios, que é a questão de ajudar ela a escolher a conduta mais apropriada frente ao risco que ela tinha do problema, concorda? Então, esse processo daqui é um processo que é uma conversa que envolve profissionais da área da saúde diversos. Então pode ter médico, pode ter um biólogo, um biomédico, um psicólogo, tudo para ajudar a pessoa a tomar uma decisão que às vezes é essa, tá com as duas mamas normais e ter que tirar, tá bom? Muito bem. E o que é câncer? Você sabe o que é câncer? Não. Falar que vocês tiveram um monte de aula de câncer aqui já. Tiveram? Oi? Mas o que é? Eu brinco com uma coisa que nem todo mundo gosta. Assim, câncer é uma história de sucesso. Tá certo? Câncer é um herói. É o sobrevivente de um monte de evento absolutamente desgracento, tá certo? Que foi dizimando um monte de células antes da dele, tá? E que ele conseguiu ter algumas alterações tão específicas que ele consegue sobreviver se dividindo mais rápido do que outras células. O único problema é que aquilo não tem nada a ver com a função que aquele órgão tem que ter. Tá certo? Então ele já... E mais que isso, ele pode pegar... Como ele se dá super bem, ele pode sair de lá e ir para um monte de outros tecidos que estão funcionando bem, só que quando ele chega, ele ganha de todo mundo essa corrida sobre quem divide mais e começa a invadir tecidos que estão funcionando bem com células que não são para funcionar bem. É só o objetivo dela é se dividir. Tá? Então, pensando nisso, a gente consegue entender algumas coisas do câncer. Porque, na verdade... O que acontece, tem um livro que fala o seguinte, todo organismo pluricelular, se vocês não entenderem, vocês falam, todo organismo pluricelular vai ter câncer se viver o suficiente para isso. Todo. Tá? Câncer é quase como se fosse o processo final, um dia vai acontecer de aparecer uma célula que vai começar a se dividir indiscriminadamente. Tá? Então, o que acontece é que, assim, por que a gente não tem câncer desde cedo? Por vários motivos. Primeiro, o câncer é uma proliferação celular indiscriminada. Então, não tem mais controle sobre aquela célula que fica se dividindo. Contra esse fenômeno que leva a isso daqui, a gente tem uma seleção de mecanismos contra essa proliferação. Então, isso aqui existe. Existe sempre uma tendência disso acontecer, mas existe uma série de mecanismos que são... vamos dizer assim, selecionados durante o processo de seleção natural, do desenvolvimento daquela espécie, que servem para resolver isso. Por exemplo, vocês sabiam que elefante não tem câncer? Pô, coisa engraçada, né? Elefante não tem câncer. E elefante não tem câncer e é um organismo, se tem algum organismo que é pluricelular, é elefante, né? Porque o bicho é gigante, tem um monte de célula.
Se ele tem um monte de célula, teria uma chance grande dessas células virarem tumor. Não tem. Por quê? Porque ele tem diversas cópias, um pouquinho modificadas, de um gene que chama TP53. Então, se acredita que seja isso, que serve exatamente para controlar esse processo daqui. Então, isso daqui então, durante a evolução da espécie, né, o que nós temos que são duas cópias desse gene TP53, ele tem as mesmas duas, que são as bonitinhas, e várias outras cópias são muito parecidas. Então, como se eu tivesse, assim, durante a evolução, selecionado vários mecanismos que se contrapõem isso aqui. Tudo bem? Tá? Só para vocês entenderem, são duas grandes forças que estão brigando ali no câncer. Vocês já devem ter ouvido isso ou visto alguma imagem como essa. Já viram ou não? Esse é um carro normal, tá certo? Vamos supor que isso aqui seja o ciclo celular normal. Então, uma célula que vai se dividir como ela tem que se dividir normalmente. O que acontece? Você tem uma série de genes que dão estímulos para a divisão celular, que aqui ele está colocando como se fosse a gasolina que você tem que botar e pisar no acelerador para a célula se dividir normalmente. Todas as nossas células precisam. Contra isso, você tem vários genes que codificam proteínas que servem como freio para isso. E o que acontece é que a célula vai ter um ciclo normal quando isso aqui estiver de uma forma equilibrada. O que acontece no câncer? O que acontece no câncer é que esse próton cogênio, que é a gasolina, é como se você estivesse botando nitro. Vocês já viram Velozes e Furiosos? Não? Já viram? Né? Quando aperta aquele botãozinho, vai é mais ou menos isso. Você tem muito mais potência, ou muito mais força, ou muito mais cópias desses genes, ou que ele funciona muito mais do que ele deveria, dando estímulo para a divisão celular. Aí o que acontece é que essa célula vai se dividir muito rapidamente. Se dividindo muito rapidamente, várias coisas acontecem. Acontecem mais alterações genéticas, tá certo? E aí consegue ter mais variabilidade. Essa variabilidade pode encontrar dar uma outra característica que vai fazer com que ela continue se dividindo mais rápido e melhor, assim por diante. Uma outra forma disso acontecer é se o seu sistema de freio não está funcionando. Então a gasolina está normal, ninguém pôs nitro no carro. Só que você está sem freio. Então o que vai acontecer? O carro não vai parar. Então o ciclo celular vai continuar a andar. Então basicamente tem dois tipos de genes. O que a gente chama de oncogenes, que são cópias alteradas desses genes que são normais, que são da divisão celular, que são os proto-oncogenes, né? E os genes supressores de tumor, que são os genes que impedem que a célula vire um tumor. Se um tiver exagerado, que são os oncogenes, os proto-oncogenes virando oncogenes, ou se o outro tiver muito fraco, vamos dizer assim, que são os genes supressores tumorais, essa célula pode virar uma célula tumoral. Tá? Tem diversos genes relacionados, tá certo? Acho que não adianta a gente entrar nisso, mas eu queria falar especificamente disso, né? Então, assim, como eu tinha dito, os oncogenes, eles ganham função. Então, vai dar câncer quando eles trabalham mais do que eles deveriam trabalhar. Os genes supressores tumorais é o contrário, e o sistema de reparo. Eles trabalham menos. Então, quando para a célula virar câncer, esse sistema tem que estar menos atuante. E é exatamente dentro desse grupo daqui que a gente encontra a síndrome de predisposição a câncer. São esses genes, são genes que têm essas funções que podem ter, que podem ser alterados quando tem uma síndrome de predisposição a câncer. Tá? De que forma? Os oncogenes, basta ter uma alteração. Lembra que a gente tem duas cópias da maior parte dos nossos genes. Todo mundo sabe disso, não? Todo mundo lembra? Tem 2 cromossomos? Tem 2 cópias desses genes. Na célula, para a célula virar uma célula tumoral, basta um oncogene estar alterado e ganhar função para que isso aconteça. Só que para virar tumor, porque está sem supressão tumoral, você tem que perder as 2 cópias. Não pode ter nenhuma funcionando. Porque se tiver uma funcionando, ele continua a frear. É como se tivesse um sistema de freio redundante, entendeu? Então, se falha um, o outro está funcionando. Então, a célula não vai virar uma célula tumoral. Agora, quando você perde os 2 freios ou as 2 cópias, aí você não consegue mais parar o carro. Tá certo? Mais ou menos isso que acontece. O que o Knudson fez, que foi um cara que estava estudando um tumor que chama retinoblastoma, que é um tumor que fica lá no fundo do olho, dentro da retina, é que ele viu que tinham vários tipos de crianças, isso é um tumor infantil, que podiam ter esse tipo de tumor. Alguns tinham tumor num olho só, algumas tinham tumor nos 2 olhos. Entre outras coisas, quem tinha tumor nos 2 olhos tinha mais chance de ter alguém na família que tinha tumor também.
tá certo? Mais do que quem tinha em um só. E ele começou a caracterizar algumas coisas de como é que isso acontecia. Então, provavelmente, o que estava afetando eram genes supressores tumorais, aqui era um gene que ele chama de RB1, e que a célula do corpo, qualquer célula, vamos supor, do cotovelo, tá? Uma célula que está lá no seu cotovelo tem duas cópias que funcionam desse gene, que é um gene supressor tumoral, é um gene que freia, tá? O que acontece é que para essa célula virar uma célula tumoral, ela tem que perder as duas cópias, lembra que eu falei? Tem que perder as duas cópias. Para perder as duas cópias, o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma mutação, então ficou azulzinho, e outra mutação, concorda? São dois eventos. O que ele postulou, o que ele imaginou é que na síndrome de predisposição a câncer e no retinoblastoma desse mais grave, o que estava acontecendo é que essa célula que tem uma cópia alterada e a outra não precisa ser só por uma mutação na célula do cotovelo. Pode ser que todas as suas células tenham uma cópia só funcionando desse gene. Por quê? Porque se tiver uma cópia só funcionando, o freio vai continuar funcionando. Só que o que acontece agora? Na célula do cotovelo, em vez de precisar de duas mutações, agora precisa de quantas? Se você já tem uma com freio estragado, quantas o freio próximo só precisa estragar uma vez, concorda? Então é como se você herdasse já uma cópia alterada e bastasse ter um evento que estragasse essa cópia que está funcionando para ter o problema. E aí o que acontece? São famílias em que tem muito mais chance de acontecer tumor do que famílias que não têm isso. Então, uma família em que as duas cópias desse gene retinoblastoma está normal, só vai ter retinoblastoma se tiver dois eventos lá na retina. Uma família que já herda esse gene do retinoblastoma alterado e com a outra cópia normal, não tem nenhum problema. Só que na retina, se ele tiver mais uma alteração, ela vai ter problema. Então ela tem mais chance de desenvolver o tumor. Tá? Então é isso basicamente que a gente entende nas síndromes de predisposição a câncer. São só essas alterações que levam ao câncer? Não, tem um monte. Desde que você é pequenininho aqui, ó, isso aqui ó, é um ovo fertilizado, a gestação, já começa a aparecer algumas mutações. Tá vendo? Já vão acontecendo. Em determinado momento, você começa a ter mutações e variações nas suas células, variações genéticas, por conta do ambiente que você está vivendo. Tá certo? Algumas dessas alterações são alterações que não vão ter um grande efeito quanto a câncer. Algumas podem ter. E elas vão se acumulando durante a vida. Tá? Num tecido específico, em determinado momento, se você tem uma alteração em um gene muito importante, como por exemplo um gene supressor tumoral, você inicia um processo daquelas células começar a se tornar uma célula tumoral. Tá? Então, na verdade, isso é para falar um pouco. Do ponto de vista genético, a gente não tem como parar as mutações, elas continuam acontecendo. Tá? É óbvio que aqui nos fatores ambientais, tem algumas coisas que você pode se proteger. Se você não fumar, se tiver um peso adequado, se você não trabalhar com radiação sem proteção, porque todos esses são fatores ambientais que vão aumentar a frequência das mutações, tá certo? Aonde entram as alterações? Isso daqui seria o caminho normal para um tumor da vida adulta esporádico, como a gente chama, tá? Que acontece durante a vida por conta do acúmulo dessas alterações. Quem tem uma alteração genética em um gene supressor tumoral, é como se ele tivesse nascido, tá vendo essa estrelinha azul aqui? Ele já nasceu com ela. Tá certo? Então, o que acontece? Ele precisa de muito menos eventos para ter câncer do que outra pessoa que não tem. Tá bom, são raras essas pessoas, assim, não são frequentes, são 5 a 10% dos principais tumores. Por que eu preciso gastar dinheiro público para achar essas pessoas? Porque essas pessoas, primeiro, podem ter mais câncer do que outras pessoas. Mas as famílias podem ter câncer. Mas o tratamento... A prevenção que normalmente a gente faz para esses cânceres não serve para eles. Então eles vão ter câncer e quando chegar no sistema de saúde eles vão estar com muito mais complicação do que uma pessoa que não tem essa predisposição. Então o gasto dentro do sistema de saúde é muito grande e a chance de prevenção com um exame que é pegar e falar assim, ó, você tem a chance de ter câncer é muito alta. Eu posso programar para ela toda uma prevenção diferente do que acontece, tá? Então, na verdade, nesse sentido que é uma agulha no palheiro, que você tem que achar. Então, como é que eu vou achar?
quem é que dentro, vamos supor que todas as pessoas daqui fossem pessoas que tivessem câncer de mama. Como é que eu vou descobrir quem é que tem com câncer de mama porque tem predisposição genética ou não? Alguém tem alguma ideia? Que tipo de pergunta eu faria para uma pessoa que tivesse? Vamos supor que todo mundo aqui tivesse câncer de mama, tá? Não tem, graças a Deus. Oi? Ela falou se alguém da família. Se alguém da família tivesse. Tá bom, é uma informação importante. Então, vamos supor que 30 pessoas dessas daqui falaram, não, tem gente na minha família que tem. Então você começa a olhar para essas 30 pessoas diferentes. Isso significa que ela tem a predisposição genética herdada? Talvez, a gente não tem certeza, porque o câncer é comum. Tem mais alguma outra pergunta que eu posso fazer? Quem quer chutar? Vocês têm todo o direito de chutar? Fala. Alguém quer chutar? Que outra pergunta que vocês fariam? Oi? Alimentação. Por que você faria pergunta de alimentação? Então aí, para pegar pessoas que têm mais predisposição, você pegaria as pessoas que se alimentam melhor. Não é? Concorda? Porque seria a pessoa que tem mais chances genéticas de ter, talvez seja a pessoa que tenha menos exposição para outras coisas. Porque a pessoa que fuma, bebe, come mal, tem mais chance de ter câncer. Então tem algumas coisas que são assim, quer dizer, são pessoas que fogem do padrão que normalmente das pessoas que têm câncer como aquele tem. Uma outra coisa importante é perguntar a idade. Tá? Porque quanto mais cedo for, por exemplo, o câncer de mama acontece normalmente depois da menopausa, depois dos 50 anos. Se aparecer uma pessoa de 30, você fica pensando, ela pode ter predisposição genética a câncer. Então são coisas relativamente simples que eu limpo mais ou menos essa sala para, se tiver 100 pessoas aqui, para 10 pessoas que eu possa oferecer um teste genético para ver se tem ou não tem predisposição, entenderam? Tá? É mais ou menos isso. Então vamos pensar aqui, esse aqui é uma tabela do Instituto Nacional do Câncer, aqui não apareceu, falando sobre os cânceres mais comuns fora pele, tá? Porque pele é o mais comum estourado, desse que fica no sol, né? Pele que a gente chama de pele não melanoma. Então, em homens, o mais comum é próstata, depois é pulmão, depois é intestino, depois estômago e assim por diante, tá? Mulher, mama é o mais comum, depois é intestino, depois é colo do útero, depois pulmão e assim por diante, tá? Então, mais ou menos o que a gente imaginava. Em homem deve ser mais comum é próstata, em mulher é mais comum é em mama, ok? Isso é todos os cânceres. 5 a 10% deles aqui podem ter predisposição hereditária. Então, pensando do ponto de vista, ó, em 2018 foram quase 70 mil casos de próstata, até 7 mil casos podem ter predisposição hereditária. Então, professor, vai gastar uma grana com esses 7 mil e vai tirar dos outros, não é? Quantos? Os outros 63 mil. Não vou tirar deles, óbvio, mas eu tenho que gastar um pouco neles. Por quê? Porque a chance deles de ter câncer é mais alta. A chance de terem familiares afetados é mais alta. Tá certo? E eu saber que eles têm predisposição hereditária pode permitir com que eu faça uma coisa diferente, que é começar a olhar para eles diferente dos outros, sem muito custo. Só vou fazer essa mamografia antes. Tá? Legal, sim. Então eu consegui identificar. Então, do ponto de vista genético, como é que eu vou me comportar? Veja bem, isso aqui é para câncer de intestino, tá? Vamos supor que isso aqui, essa pizza são todos os cânceres de intestino. A maior parte deles são aqueles cânceres da idade avançada, tá bom? Acima dos 60 anos. Uma parte deles é familiar, tá? O que é familiar? Por que eu separo familiar de hereditário? Tá? O hereditário, vocês já aprenderam as leis de Mendel, não? Não? Alguns aprenderam, outros não, tá? Que é aquela lei das heranças, né? Não tem? Que você do azão do azinho que vai passando, é como as características passam, tá? Quando eu falo hereditário, eu estou falando que a predisposição genética ela é monogênica. Ela segue as leis de Mendel, a predisposição. Então, por exemplo, a pessoa que tem a predisposição e é dominante tem 50% de chance de ter. Acho que tem gente que talvez não esteja entendendo muito bem, mas serve para sensibilizar só, tá bom? Quem tem pessoas na família que tem hipertensão, pressão alta? Levanta a mão. Quem tem mais de uma pessoa que tem na família? Quem tem mais de 2? Quem tem mais de 3? Eu não vou apontar para ninguém, mas vocês não acham? Agora baixa todo mundo. Pode baixar. Essas pessoas que têm mais de 3, tem um monte de caso na família que tem pressão alta, não tem? Eu posso chamar isso de familiar? Posso?
Posso. As pessoas têm mais risco de ter o problema do que as outras? Porque ninguém aqui tem pressão alta, mas quem levantou a mão e disse que tem 3, tem mais chance de ter pressão alta do que quem não levantou a mão? O que vocês acham? Sim. Por quê? Genética. Porque, na verdade, a história da família, de ter várias pessoas na família, está mostrando para a gente talvez tenha uma predisposição genética maior. O que a gente sabe é que para a pressão alta não é um gene só que está envolvido, é um monte de característica genética. A gente chama de doença multifatorial. Tá? Então, tem casos de câncer que são familiares, só que não são por causa de um gene mais importante, que você tem uma alteração, você já vai ter isso. É por causa de vários. Isso é muito difícil para a gente investigar. Agora, tem alguns, não, que é esse recorte aqui, que são as síndromes de predisposição a câncer, que ele tem uma alteração em um gene, e essa alteração de um gene faz com que ele tenha mais chance de ter um ou diversos outros tumores. Tá certo? Então, para câncer coloretal aqui, o mais importante, por exemplo, é uma síndrome que a gente chama de síndrome de Lynch, que pode dar câncer de intestino, mas pode dar câncer de útero, pode dar câncer de cérebro, pode dar câncer de bexiga, tá certo? E aí, se você sabe que você tem uma pessoa que tem um exame positivo para isso, você começa a seguir ela para esses tumores, porque ninguém faz todo ano exame para bexiga para ver se tem câncer ou não. Essa família precisa, tá certo? Esse é o diferencial. E diversos outros genes aqui, outras doenças que podem estar envolvidas. Para a mama, a mesma coisa, ó. Esses são os casos comuns, os esporádicos. Isso aqui são os casos familiares. Uma parte deles, que é essa parte grande, é que nem o problema da pressão que eu falei para vocês. Tem vários genes envolvidos. Essa outra parte daqui, não, são genes em que um gene só, estando alterado, pode dar a predisposição a câncer. E os dois mais comuns, que são aqueles lá da Angelina Jolie, é o BRCA1 e o BRCA2. Tá? Então, esse 20% daqui não é em cima de todos os cânceres, não. Tá? Em cima dessa fatia da torta, isso aqui é 20%. Então, para câncer de mama, são os genes mais importantes para a gente investigar, que foi o que a mãe da Angelina Jolie fez. Tá? Que foi investigar e ela achou que ela tinha uma mutação no gene BRCA1, que causa o problema. Aí o que a Angelina Jolie fez? Em vez de esperar o câncer acontecer, foi lá e fez o exame. Deu positivo para a mesma alteração. Como deu positivo para a mesma alteração, ela sabia que ela podia se prevenir e ela fez essa estratégia de prevenção dela. Por que a gente vai identificar esses casos? Vamos ver isso aqui. Ó. Isso daqui é um intestino por dentro. Tá bom? Num exame que chama colonoscopia. Tá? E que a gente faz, a gente consegue ver, e que é um exame muito importante, porque ele não só enxerga, como se ele achar alguma coisa, ele tira. Então ele trata também ao mesmo tempo. Tá bom? E é um exame dessa pessoa daqui que teve um câncer de intestino aos 45 anos. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui? É a mesma família. Vocês acham que é a mesma coisa? Ó, eu tinha mostrado isso aqui para vocês, que era um cara de 45 anos que tinha 4 filhos normais. Agora eu mostrei que esse é um cara de 45 anos que tem 2 irmãos, uma irmã e um irmão, que tiveram a mesma coisa que ele. E a mãe que teve câncer de endométrio e câncer de intestino também, e de estômago. Vocês acham que ela tem uma predisposição genética para câncer ou não? Tem. Isso daqui a gente conhece como síndrome de Lynch. Por que é importante fazer esse diferencial? Por causa disso aqui, ó. A colonoscopia, que é aquele exame que eu falei, normalmente os homens e mulheres só vão fazer a partir dos 50 anos. Quem tem aquela síndrome tem que começar a fazer com os 25 anos. Tá? Então muda completamente como você faz o segmento. Se eu for usar isso daqui para aquela pessoa, ela vai ter o câncer e você vai descobrir o câncer já existente, grande, cheio de complicação. Entenderam? E assim por diante. Então tem algumas coisas que são importantes. Vale a pena a gente separar essas famílias, porque elas têm um risco muito alto para desenvolver câncer. Outros familiares podem estar ser afetados e tem medidas de vigilância e prevenção específicas. Aí tem o que a gente chama de bandeiras vermelhas. Quando é que eu olho e penso assim, putz, isso pode ser um problema, tá? Quando é que eu vou suspeitar dessas síndromes? A gente falou sobre algumas coisas dessas. Quando tem muitos tumores, uma mesma pessoa. Tumores dos dois lados, por exemplo, tem câncer nas 2 mamas. Tá? Tem um diagnóstico de câncer em idade mais precoce. É um tipo raro de câncer. É um tumor que não é comum naquele sexo, por exemplo. Câncer de mama em homem. Não é comum, né? Concorda?
Se você tiver uma família que você conhece que tem câncer de mama em homem, vale a pena conversar para ele investigar se tem predisposição genética. Porque quando aparece uma coisa muito rara, ou melhor, uma coisa comum num sexo em que quase nunca acontece, você tem que ficar ligado de que pode ser. E assim por diante. Tá? Então, na família, né, quando tem gerações afetadas por tumores, 2 ou mais familiares de primeiro grau, que são irmãos, pai, filhos, com tumores raros, tá certo? Então, basicamente, é um pacote de, na história pessoal dele, ter coisas inusitadas quanto ao câncer, por exemplo, é muito cedo, é muito raro, é muito tumor, como história na família de ter muitos cânceres, tá certo? Então, a gente junta isso tudo, precisa fazer uma investigação específica, tá? Então, vou falar sobre mama. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode ver o risco. Eu quero só mostrar uma coisa direto para você, que é sobre os testes. Os testes genéticos, eles vêm para ajudar. Se a gente sabe quais são os genes mais importantes, a gente consegue determinar, pela história, a indicação de fazer um exame e ver se tem ou se não tem essa alteração. O que é importante fazer é sempre conversar com a família antes sobre o que vem num teste como esse, porque a pessoa não está doente quando vem o teste, tá? A Angelina Jolie não tinha tumor quando fez o teste. Então não é fácil tomar uma decisão de tirar a mama tendo as 2 mamas normais. Tá? Hoje a gente tem uma ferramenta muito importante, eu não sei se já mostraram isso para vocês. Isso daqui tem um exame que chama sequenciamento de DNA, que a gente consegue ver todas as letrinhas lá do nosso genoma, tá certo? Para fazer um exame de um gene há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, era muito demorado, a gente conseguia fazer, mas conseguia fazer de uma forma demorada, e gene por gene. Hoje a gente tem tecnologia, tá, que apareceu muito rápido, de sequenciamento massivo paralelo, que a gente chama, que é sequenciar um monte de coisa ao mesmo tempo muito rápido. Então eu tenho muita informação genética. Aí começa a aparecer uma coisa para mim que facilitou muito e que tem vários laboratórios particulares hoje que fazem. Você compra isso. São exames de diversos genes ao mesmo tempo. Então você compra um painel para câncer de mama. Então tem lembra que eu mostrei aquela pizza que tinha um monte de doenças diferentes? Ele testa várias daquelas ao mesmo tempo. Tá? Óbvio que precisa saber antes exatamente o que está testando, por que vai testar, que tipo de resultado pode ter. Tá? E aí a gente consegue classificar o que a gente acha lá entre alterações que causam a doença, que a gente chama de patogênicas, ou que provavelmente causam a doença. Se aparecer coisas que a gente classifica como isso daqui, tem o que fazer. Ou que não causa doença nunca, ou que provavelmente não tem nada a ver com aquela doença. Essas duas a gente normalmente nem precisa dizer o que tem. Qual que é o grande problema nesse tipo de investigação? É que tem isso aqui, variante de significado incerto. Tem um monte de coisa que é como se a técnica tivesse aparecido. A gente consegue fazer agora o exame de muitas sequências de DNA ao mesmo tempo, só que eu não sei o que elas significam todas. E aí a gente tem um pepino. Porque na hora que você está fazendo isso para um paciente que tem câncer, e você está falando para ele, vou te dar o diagnóstico, se vier alguma coisa alterada, a gente tem o que fazer. 80% das vezes você acha uma variante, você não sabe o que ela significa. E aí você não tem o que fazer. E a pessoa precisa saber disso antes de fazer a escolha pelo exame. Tá? Não é que você não sabe o que fazer. Como médico ou como profissional de saúde, você pode discutir com ela o que fazer. Mas você vai ler na literatura médica, nas revistas, lá não fala, porque nunca descreveram ou porque eles não têm certeza se ela causa ou se não causa a doença. Então depende muito desse tipo de informação. Tá? E é pouca coisa? Não, isso aqui é só para o BRCA1, que foi o que assim, o Angelina Jolie falou, tem quase 6.400 mutações já descritas. Dessas, mais de 40% a gente não sabe o que significa. E pode aparecer nesse exame. Tem diversos exames que a gente pode fazer, isso daqui acho que não vale a pena talvez a gente entrar nesses detalhes, mas todos eles têm exames dirigidos, você pode estudar tanto no tumor, especificamente, e ter uma pista sobre se é genético ou não, quanto no próprio sangue do paciente. E tem coisas que a gente tem que levar em consideração, que é que nós somos diferentes entre nós e entre outros países. E quem gera conhecimento sobre essas coisas, muitas vezes são países que têm perfis diferentes das doenças. E algumas coisas que eles têm lá não servem para cá. E o contrário pode acontecer. Então, vou contar uma historinha para vocês do Brasil. Tá? Isso aqui é de 2009, né? Mutação cria explosão de câncer raro no Brasil, que é uma coisa bem, né, chamativa, assim, né? Assim, como se fosse agora todo mundo vai pegar câncer, quando pegar o ônibus você vai ser exposto a uma alteração genética. E aqui fala sobre famílias do sul e do sudeste do Brasil que sofrem as gerações de uma forma muito agressiva de câncer, tá? E
tanto que alguns dos afetados chegam a se referir como uma maldição hereditária. Diz alguma coisa pra gente, né? O que está acontecendo aqui? O que a gente sabe, o tumor é esse tumor daqui. Isso daqui é um tumor em cima de um órgão que se chama adrenal, você sabe o que é, ou suprarrenal, fica em cima do nosso rim, tá? Que produz alguns hormônios importantes, tá certo? É um tumor da infância, normalmente é um tumor muito raro. O que chamou a atenção é que no sul do Brasil, a frequência desse tipo de tumor não era rara. Tá? Sei lá, por volta 1 para 3 mil, 1 para 4 mil nascimentos. Então, não era... Assim, era raro, mas não era muito raro. O que se esperaria era ser muito mais raro. E eles conseguiram identificar uma mutação em um gene, que é o gene TP53, que era uma troca de um G para A, nessa posição aqui, que trocava um aminoácido, que é o R é de arginina, tá? Super lógico, né? R, arginina. Não tem nada a ver, né? Tá, mas tudo bem. Tá? E o H é histidina, que tem a ver que H é H, tá? Tá? Então, nessa posição da proteína, trocava uma arginina por uma histidina. E a proteína, por causa dessa mudança, tinha alguma alteração que causava o câncer. O TP53 é um gene que também tem função de supressão tumoral. Lembra? O supressor tumoral é aquele que freia, né? Só que se você tiver uma alteração só que você carrega, você não tem problema nenhum. Você está indo bem. O problema é que na adrenal sua já tem uma mutação que você herdou desde pequenininho. Só falta uma para ter o tumor. E quando acontece, você tem o tumor. Tá? Então, aí eles foram descrevendo famílias que tinham essa mutação. E eles começaram a descobrir que e essa mutação é muito rara no mundo inteiro. Muito rara. E aí eles começaram a perceber que a frequência no Brasil também não era igual. Você vai no norte e nordeste, era muito raro. No centro-sul do país era muito frequente. Tá? E aí se aventou a possibilidade de que tinha, na verdade, uma história de que isso teria sido trazido, né? Geneticamente, dizendo, por um tropeiro imigrante europeu, eventualmente, que foi trabalhar e que acabou trabalhando como tropeiro. Você sabe o que é tropeiro? Sabem, não? Tá? O tropeiro é aquela pessoa que fazia o transporte ou de gado ou de produtos entre uma região e outra do Brasil, a cavalo. Tá? Então tinha uma comitiva e levava. E aí vocês podem imaginar como ele fazia isso, tá certo? Ele começou a fazer, essa família, ou ele mesmo, começou a espalhar os seus genes nessa região daqui, que é exatamente a região onde trafegava as coisas que eram produzidas no sul do país para o centro-sul do país, para São Paulo, para o centro-oeste e voltava. Tá certo? Como é que a gente espalha assim geneticamente? Casando com pessoas de lá, ou tendo filhos com pessoas de lá. E aí uma coisa que era muito rara começou a ficar muito frequente só naquele local. Tá certo? E ela está associada com câncer. Né? Então, assim, é só para lembrar que algumas características são próprias da região. Isso, né? Então, tem essa particularidade. Então, o que é que eu queria que vocês levassem para casa, assim, que seria importante, né? Primeiro, aqui está médicos, né? Mas acho que qualquer pessoa tem que fazer isso, né? É reconhecer, para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, né? Que pessoas com câncer podem ter uma predisposição hereditária. Como? Em cima daquelas coisas que a gente comentou. Se tiver um câncer muito cedo, mais cedo do que o normal, vocês são obrigados a saber disso? Não, mas vocês conseguem imaginar. Pois eu tive... Né? Eu conheço uma pessoa que a tia tinha 30 anos e teve câncer de mama. Se a gente esperar um médico geneticista aparecer, não vai acontecer nada, porque tem 250 médicos geneticistas no Brasil. Tá? Então a pessoa está perdida se for procurar um médico geneticista, não vai achar nada. Então precisa de pessoas que começam a reconhecer que isso é importante. Tirar essa pessoa do meio é quase como uma medicina personalizada. Vocês tiveram uma aula sobre isso, não tiveram? Alguma coisa parecida? Tá? Em que você consegue hoje ajustar pela genética da pessoa que tipo de tratamento você vai dar. É mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então você pode adequar a prevenção, possibilitar o reconhecimento das famílias de risco, encaminhar para serviços especializados de aconselhamento genético e permitir o tratamento adequado. Tá? Eu tinha um monte de outras coisas para falar, mas acho que a gente pode deixar em aberto. Então, basicamente, é isso que eu faço
então eu trabalho com pesquisa dentro dessa área, tentando identificar genes e outras situações que estão ligadas à predisposição hereditária a câncer, tá? Uma situação hipotética. Uma pessoa que ela já tinha se cuidado, ela sempre preveniu o câncer por saber que na família dela, ela tinha gente que já teve outros casos assim. Aí ela é diagnosticada com esse câncer num estágio inicial. E ela tem fatores assim que vão atrapalhar, como a idade e a hereditariedade da família. E nisso, ela vai se submeter a tratamento que a gente já conhece, como quimioterapia, coisas assim. Que está resolvendo, está sendo uma boa coisa para ela, só que ela meio que assim se submete a outros fatores assim que vão piorar, como por exemplo o cigarro. Entendi. Então, acaba deteriorando isso. Uhum. E depois, dessa forma, o tratamento vai seguindo, apesar disso, e ele, mesmo seguindo com toda essa, com a pessoa se Oi? Não está funcionando. Não, tá funcionando. Então, mesmo que a pessoa ela esteja fazendo isso contra ela mesma, seguindo o tratamento vai deixar de ser eficaz ou ele vai continuar tendo uma eficácia menor ou ele vai ser utilizado novos meios para o controle desse câncer. Tá, é muito complicado isso tudo, sim, mas vamos tentar ver em partes. Eu acho que existem fatores que são fatores determinantes de que o câncer aconteça, tá certo? Então, ou que são muito importantes para isso. Nunca é uma coisa só, é que nem acidente de avião, nunca é uma coisa só. Se tivesse interrompido em alguma das etapas, talvez você não tivesse tido. Então, por isso que eu falo que o câncer é uma história de sucesso, vai dando um monte de coisa certa pro câncer, pra gente não, né? Pro câncer, para dar certo. Quando você tem o câncer, o tratamento, em geral, é eficiente independente de você, com relação ao câncer, tá certo? Se você tem ou não tem um fator de risco maior, por exemplo, você pode ser obeso, o que vai influenciar o resultado. Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia e tem obesidade, talvez você tenha um risco cirúrgico maior. Se você vai tem que fazer uma cirurgia para a mama e é tabagista, porque fuma, talvez você tenha um risco respiratório maior. Mas para o câncer não faz muita diferença naquele momento. O que vai acontecer é que se você permanece no hábito, ele vai acontecer de novo. Tá certo? É óbvio que assim, a gente faz isso faz séculos que a gente adapta como a gente trata as coisas aos vícios que a gente não larga, entendeu? Então, você acaba tendo especificidades maiores. Por exemplo, a gente tem uma coisa, juntando aqui, mulheres, são poucas, né, assim, que têm câncer de mama por mutação em BRCA1, tem um medicamento específico para usar. Que só serve para elas. Serve para outros também, mas serve mais para elas do que para outras pessoas. Se ela tiver a mutação, aquele remédio é muito melhor para ela do que para uma pessoa que não tem. Então você pode adaptar, particularizar. Agora, a gente não pode esquecer todos os outros fatores, que foi exatamente o que você estava lembrando. Então tem todos os outros fatores que estão aí ainda. Se você fumar, bebe, está com índice de massa corpórea alto, é obeso, tá certo? Todos são fatores de risco para alguns cânceres, tá certo? Então, cada câncer também tem um fator de risco. Mas não atrapalha o tratamento por conta só do câncer especificamente. Atrapalha porque o tratamento envolve a pessoa sobreviver ao tratamento, né? Concorda? Então, se ela tem algum fator de risco porque ela é obesa ou porque ela fuma, você pode ter um problema de sobreviver ao tratamento, né? E agora, se ela sobrevive ao tratamento e mantém esses hábitos, também existe uma chance maior de acontecer de novo o câncer, que é uma outra situação. Você comentou que essa especialidade é bem pouco presente no Brasil. Por quê? É pouco divulgada ou as pessoas que não se interessam mesmo em estudar e se aprofundar no assunto? Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é especialidade médica, né, onde você vai trabalhar numa prática clínica que envolve sustentar a sua família com a prática clínica, ter pacientes suficientes para, né, assim, ter uma vida profissional como geneticista clínico ou médico. Tá? Que não é o que eu faço. Eu sou geneticista clínico, eu sou médico geneticista, mas eu até atuo clinicamente disso, mas eu sou um professor universitário. Então, parte do que eu faço, quem paga é o Estado com salário para eu ser professor e para eu fazer também atendimento para as pessoas, orientar residentes, formar pessoas e fazer pesquisa. Tá? Então, às vezes, eu não sou o melhor parâmetro. E aí, nesse sentido, muita gente que olha e fala assim, a minha carreira durante muito tempo foi isso, isso daí é para professor, não é para médico, né? Então, o cara que quer fazer genética médica é um cara que quer fazer pesquisa, não é um cara que quer trabalhar com paciente lá fora, o que é uma mentira.
Então, isso durante muito tempo teve um público muito pequeno. Ultimamente tem aumentado muito, porque hoje tem algumas lógicas que mudaram. Por exemplo, a lógica das doenças raras. Uma doença rara é uma doença rara, não é? Então, provavelmente, né, não é uma coisa que vocês vão ouvir falar durante qualquer curso que vocês fizerem na vida, porque vocês têm que aprender o que é comum, não o que é raro. O problema é que as doenças raras são 8 mil doenças. E as doenças raras, se for juntar todas, elas afetam, sei lá, 10% da população. Aí não é rara, né? Concorda? Aí 80% das doenças raras são genéticas. Então tudo bem que o diagnóstico individual é raro, mas a abordagem de reconhecer que pode ser tal doença é uma coisa que precisa ser ensinada para algum profissional. E aí começa a ter mais campo para o médico geneticista, entendeu? Com essas mudanças de laboratório, também a facilidade para investigar, também aumentou o campo, né? Então, acho que é um pouco por causa disso. Não é falta de interesse, não, porque acho que todo mundo tem interesse nessa área. Só que você está trabalhando com um grupo dentro das doenças que não é o mais comum. Então, as escolhas profissionais, às vezes, envolvem isso, né, Marisa? As pessoas têm, né, como se sustentar no consultório, né, ter perspectiva profissional. Então, tem um perfil dirigido. Eu queria saber, assim, um tumor benigno, recorrente, no mesmo lugar, ele seria um indicador de uma possível metástase a partir dali, ou o gene que define um câncer benigno e um maligno seriam diferentes? Não, pode ser... na verdade, não tem um gene que define um câncer, tá certo? O que eu estou falando aqui, lembra que eu mostrei que tinham várias alterações que vão acontecendo durante a nossa vida e que aquela célula vai sofrendo as células e as filhas dela vão sofrendo diversas dessas alterações. Em um momento, acerta na loteria, que pega aquele gene que faz com que ela comece a ganhar das outras para se dividir, tá? O que a gente chama de tumor maligno, que vai dar metástase, ele atinge determinadas características, tem várias alterações genéticas. Óbvio que eu estou vendo só do ponto de vista genético, tá? Porque eu sou geneticista. Também não dá para ver só do ponto de vista genético, dá para ver diversos outros ângulos. Mas atingiu diversas alterações que garantem para ela determinado comportamento que ganha sempre das outras. Até mesmo sair do lugar e ir para outros lugares, que é a metástase. Então, assim, não existe tumor benigno e metástase junto na mesma frase, você dá para entender. Porque o tumor benigno não atinge a fase de metástase, senão ele não é mais benigno. Tá? O que pode acontecer é que tumores benignos podem fazer parte de uma síndrome de predisposição a câncer. Pode, tem algumas síndromes que sim. Por exemplo, neurofibromatose tipo 1 é uma doença genética que dá um monte de tumor benigno, que chama neurofibroma, que não é maligno, ou seja, não dá metástase, não dá nada, mas pode ter tumores malignos. Tá? Se é uma lesão no mesmo lugar sempre, você tem que ver por que ela está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que fuma e tem um câncer na laringe que se repete, isso é porque continua fumando. Tá? Um câncer de pele que se repete no mesmo lugar, talvez seja um câncer mesmo, tá? Ou uma neoplasia maligna, tem que ter algum motivo para isso estar acontecendo. Nas benignas, menos, porque às vezes a própria... Assim, acontece muito, você está numa fase que a célula não é mais normal, mas ela não é ruim de tudo, entendeu? Então, você tira achando que você resolveu o problema, mas a célula que está lá continua meio meia boca. Meia boca, assim, ela continua se dividindo mais do que ela deveria. Ela ainda tem função normal, ela não é maligna, não é nada, mas aí vai acontecer de novo, entendeu? Então, ela vai se repetir. Isso não é incomum, que tem principalmente aquelas verruguinhas, aquelas lesões benignas, você tira e volta. Neurofibromatose tipo 1, por exemplo, é isso. Você tira e volta. Só que lá você tem uma predisposição em todas as células para você tem uma alteração em um gene que é supressor tumoral. Então, aquele tecido que está lá também pode estar acontecendo de novo por conta disso. Agora, numa pessoa que não tem predisposição, isso também pode acontecer por diversos motivos, tá? Bem, gente, então gostaríamos de agradecer ao professor Vitor, né, pela aula de hoje.